a dizer isto e a cantar isto, e às vezes acho que esquecemos de quão incrível isto é. Não o facto de uma pessoa ressuscitar, isso é incrível, não é? Mas o facto, principalmente, do Filho de Deus ter vindo morrer por amor a nós, morrer em nosso lugar, para pagar a pena que cabia a cada um de nós por termos rejeitado Deus, ter vindo fazer-se homem, ter vindo morrer e ter vencido a morte. Tudo isto é incrível. Tudo isto é maravilhoso. E sem isto, a vida é completamente vazia de significado. Porque a morte não tem remédio, a existência não tem significado, vivemos um segundo e depois acabamos. Sem esta mensagem, nada do que nós vivemos aqui tem qualquer significado. Esta é a mensagem mais importante da história, mais importante da nossa vida, mais importante do que qualquer outra coisa. Porque é a história que dá significado a tudo o resto. E eu gostava de ler convosco e de pensar convosco sobre um dos capítulos mais fundamentais de toda a Escritura, de toda a Bíblia. E não sou eu que o digo, é o apóstolo Paulo que escreve este texto que diz que esta mensagem, se não for esta mensagem, tudo o resto é vazio, é vão, andamos aqui todos a perder tempo. Esta é a mensagem da ressurreição. E este capítulo é frequentemente chamado o grande capítulo da ressurreição, porque nenhum outro capítulo explica tão bem o que é a ressurreição, o que é que significa a ressurreição e o que é que acontece se a ressurreição não for verdade. Se a ressurreição não for verdade, o que é que acontece? Como é que fica a nossa vida? Paulo começa aqui com uma pergunta. Ele diz, se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Sim, havia pessoas na igreja que vinham ali do judaísmo, com teorias de que os mortos não ressuscitavam. E Paulo está aqui a dizer, com esta pergunta, se é impossível os mortos ressuscitarem, então também é impossível Jesus ter ressuscitado. Uma coisa está agarrada à outra, ok? Se uma não é verdade, então a outra também não é verdade. Se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Mas Paulo está convencidíssimo que os mortos ressuscitavam. E que os mortos ressuscitam e que os mortos vão ressuscitar. E ele mostra que se a ressurreição de Cristo for negada, então tudo se torna vazio, como eu disse, mas principalmente para quem se diz cristão. Se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, a fé não tem qualquer significado. E se for para mim, não posso atender. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, então a nossa pregação é inútil. E inútil é a vossa fé também. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é também inútil. A nossa fé é inútil. Se Cristo ficou no túmulo, se Cristo se decompôs, se a mensagem que os apóstolos pregaram e morreram por pregar, foram mortos por pregarem esta mensagem da ressurreição. A mensagem mais escandalosa foi eles pregarem que Cristo estava vivo. E se isto é mentira, então tudo o que eles fizeram foi em vão. Toda a fé, tudo o que nós vivemos é uma mentira. Tudo o que nós vivemos é uma fábula, é um conto de fadas. Somos completamente doidos. Somos delirantes. Se estruturamos a nossa vida toda à volta de uma mensagem que é mentira, o que é que isto faz à nossa vida? Somos uns totós. Né? Não andamos aqui a fazer absolutamente nada. Só a brincar às religiões e às igrejas. E é isto que Paulo diz. Se os apóstolos, se Cristo não ressuscitou, os apóstolos eram falsos mensageiros de Deus. Andaram a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam.
Reparem, que coisa mais absurda. Dar a vida, morrer, afirmar uma coisa que é mentira. E a única coisa que eles tinham que fazer era dizer: ok, esqueçam, ele não ressuscitou. E a vida deles era poupada. Era a única coisa que eles precisavam de fazer. Mas eles nunca fizeram isso. Porque eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham visto Jesus ressuscitado. Eles tinham comido com Jesus ressuscitado. Eles tinham tocado em Jesus ressuscitado. Depois de ele ter morrido na cruz, uma morte que não falhava. Os romanos não falhavam. Eles eram especialistas em matar pessoas. E a cruz aquilo era tudo muito bem montado para a pessoa não ter hipótese de sobreviver. Sofria e morria em agonia, mas morria. Okay? Então não havia hipótese. Mas se Cristo não ressuscitou, é tudo uma mentira, é tudo uma fantochada. Aqueles que morreram com fé, morreram por nada. Morreram a acreditar numa mentira, numa fábula, num conto de fadas. Que existência mais estúpida, mais absurda. Se isto é mentira. E aquilo que Jesus fez na cruz, se ele não ressuscitou, também não vale de nada. Também não foi nada. Foi só um homem que sofreu injustamente e morreu. Se ele não ressuscitou, quem é que nos diz que aquilo que Jesus dizia que era verdade? Nada. Morreu, acabou. Sabe-se lá. Era mais um, como muitos na altura, que diziam que eram um Messias e depois acabavam mortos. Havia muitos na altura de Jesus. Conhecem algum? Conhecem algum Messias? Naquela altura? Não, pois não. Porquê? Porque nenhum deles durou. Foi uma coisinha, foi ali uma moda, foi ali um entusiasmo que depois acabou. Mas 2000 anos depois estamos aqui a pregar e a falar sobre Jesus, sobre esta mensagem, que Jesus ressuscitou, e estamos a dar a nossa vida por isto. Por esta mensagem. A nossa vida toda está assente nesta mensagem. Se Cristo ressuscitou, então a cruz e aquilo que Jesus disse que a cruz era e que os apóstolos depois explicaram, é tudo verdade. Jesus, ele trouxe-nos salvação na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus na cruz nós tivemos cura. As nossas feridas são curadas. E isso não é uma mentira. Quando é que uma mentira traz alguma coisa boa à vida de alguém? Quando é que uma mentira faz alguma coisa boa na vida de alguém? Quando é que uma mentira faz alguém ser transformado para melhor? A mentira tem perna curta. E a mentira não produz nada de bom. É só pensarmos na nossa experiência do dia a dia. Na nossa experiência da nossa vida. As mentiras, mais cedo ou mais tarde, são desmascaradas, ou se não são, não produzem nada de bom. Porque alguma coisa aqui não nos deixa confortáveis com a mentira. Por muito que nós tentemos. Mas a ressurreição produz coisas boas. Transforma a nossa vida. A mensagem da cruz e da ressurreição, a mensagem da Páscoa, transforma as nossas vidas para melhor. Liberta-nos. Liberta-nos das nossas bengalas, das nossas muletas. Liberta-nos das nossas prisões, das nossas cadeias. E põe-nos assim num processo diário, numa caminhada diária, em que progressivamente nós somos libertados. E se isso não é realidade na nossa vida, então alguma coisa está errada com aquilo que nós dizemos que professamos. Alguma coisa está errada com a maneira como nós andamos a viver aquilo que nós dizemos, aquilo que nós queremos. Não é suposto a vida cristã ser uma vida de miséria. É suposto ser uma vida de vitória. Mas vitória pela cruz, pela negação, pela morte do eu, é a libertação de mim próprio e pela ressurreição, por uma nova vida, por uma vida abundante, uma vida eterna. Uma vida cheia de alegria, cheia de celebração. É suposto a vida cristã ser assim. Ter esses dois polos. Uma vida um bocado bipolar. Mas é mesmo assim. E isso é abundância, isso é uma vida boa. Uma vida que não é isenta de problemas, mas uma vida boa. E Paulo, para terminarmos e não demorarmos muito mais tempo, temos mais músicas para tocar.
Paulo termina: se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Se temos uma esperança num homem que morreu e que ficou morto, numa religião, se a nossa esperança é essa, só para esta vida, então somos os mais miseráveis de todos, porque andamos aqui neste processo de pedir a Deus e de nos empenharmos em sermos mais como Cristo, em negarmos o nosso eu em favor de outros, em negarmos coisas confortáveis para nós, para que outros possam ganhar, para que outros possam ter. Andamos aqui a sacrificar por nada. Que miséria. Que miséria. Mas olha, Paulo está completamente seguro que a ressurreição é verdade. Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia de ressurreição para os que morreram. Cristo ressuscitou e a ressurreição dos mortos está intimamente ligada à ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam e nós temos a esperança na ressurreição. Paulo estava completamente certo e não era só pela fé. É preciso dizer isto. Não era só pela fé. Paulo, ele viu Jesus, ele teve uma visão de Jesus no caminho para Damasco. Mas ele estava rodeado de pessoas e foi uma visão, foi uma aparição. Paulo estava absolutamente convencido que aquela aparição era Jesus mesmo. Por isso é que a vida dele mudou tão radicalmente. De uma pessoa que perseguia cristãos para uma pessoa que amava Cristo e que amava toda a gente e que deu a vida por toda a gente, pelas pessoas em geral e por aqueles que recebiam Jesus como seu Senhor e Salvador em particular. Paulo cria nisto e não era só pela fé. Paulo tinha visto, ele tinha convivido com pessoas, ele convivia com pessoas, muita gente que sabia, que tinham visto Jesus ressuscitado. E agora, morto onde está, tua vitória e poder. O grande Rei dos Reis te derrotou. Livres e redimidos para toda a eternidade, louvamos o teu nome para sempre. Onde é que está a morte a tua vitória? Onde é que está o teu poder de matar? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É para celebrar. Amigos, irmãos, visitas. É para celebrar. Isto é para fazer uma grande festa. É para viver em celebração. Apesar do caminho que estamos a fazer, que é um caminho da cruz. É um caminho de cruz. A nossa liberdade está em sermos libertos do nosso eu. E ser libertos do nosso eu é difícil. Mas temos a esperança na ressurreição. A nossa esperança vai para além desta vida. Por isso não somos nenhuns miseráveis. Suportamos tudo o que suportamos. Porque há um propósito, há um alvo. Há um alvo que nós temos. E esse alvo é garantido por causa da ressurreição de Jesus. Amém?